Fala galera, bem-vindos a mais um Conforto Médico, onde a gente chama convidados muito especiais para conversar sobre medicina, sobre carreira, sobre vida de médico, casos interessantes, hobbies e outras coisas. Meu nome é Augusto, eu sou um dos hosts desse podcast junto do Dr. Felipe Alexandre, que é meu sócio também aqui no Medcoff. E nós estamos aqui hoje para conversar com uma candidata com uma médica muito especial, que é a doutora Maria Beatriz, a Bia, que é da minha turma 98, da Faculdade de Medicina da USP, que fez otorrino na USP também, fez fellow em catarata. Oftalmo. Quê? Você falou otorrino. Não, mas otorrino e oftalmo não é tudo igual? Não, ela é oftalmo. Ela é oftalmo, até porque seria muito estranho ter um fellow em catarata sendo otorrino. A não ser que as conchas nasais tenham catarata. Eu não sei. Eu não lembro mais dessa anatomia, eu não lembro. Teria que chamar um otorrino para esclarecer isso. Então, perdão. A Bia é oftalmo, obviamente. Fez oftalmo lá na USP, no HC. Fez fellow em catarata e glaucoma também, né? Lá no HC. E tem várias histórias interessantes, por isso que a gente chamou ela aqui. E além disso, ela é coordenadora do nosso curso aqui do Medcoff também, que a gente está desenvolvendo, que é para prova de título também de oftalmo. Então a gente tem muita coisa legal para conversar aqui. Então, em primeiro lugar, bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado por participar. Peço desculpas novamente. Que, não sei se foi bem perto e o departamento é junto mesmo, o otorrino oftalmo. Ele levou o filho dele no otorrino faz pouco tempo. Tá com isso tá reverberando. Uhum. E os nossos filhos estão com conjuntivite, né? A gente começou falando que... Sabia que ela falou que não pode fazer lavagem nasal? Ah, porque tem o ducto, como que chama o ducto que comunica mesmo? Que vai ali na... Não, ela falou que não pode fazer lavagem nasal agora porque parece que ele tá com uma adenoide aumentada. E daí você joga o soro e... eu não vejo contraindicação de lavagem nasal em criança, normalmente até é incentivado, não sei o que. Não, ela falou... Não, por enquanto, assim, lavar com menos... Porque assim, sempre lavo assim... né? Eu lavo também. Mas melhor perguntar pro otorrino. Não, oftalmo. Não, mas o oftalmo tá ocupando minha vida, assim, grandemente. Porque o Joaquim, ele pegou a conjuntivite, agora a minha outra filha também de conjuntivite, todo mundo com esse adenovírus. Só eu que me salvei. Eu também. Ainda bem. Bem, por enquanto. Bem-vinda, Maria Beatriz. Obrigado por ter aceitado o convite. Primeira pergunta, por que você resolveu fazer oftalmo? Porque assim, oftalmo é uma especialidade assim, eu passei acho que 1 ou 2 semanas, só aprendi a colocar o olho no copinho. Inclusive, esse negócio de colocar o olho no copinho, eu tenho uma história pra contar pra vocês, mas depois eu conto. Por que você escolheu fazer oftalmo? Eu escolhi oftalmo porque eu queria uma clínica cirúrgica. E aliás, a minha grande dúvida era entre otorrino e oftalmo. Mas a oftalmo tinha as expedições, né? A gente poderia viajar para vários lugares do Brasil, atender população indígena, em área ribeirinha também. Então, uma das coisas que me aproximou da oftalmo foi isso, e a parte tecnológica, de inovação. Tinha um grupo de inovação que tinham me apresentado já e era da oftalmo, e aí essa foi uma das coisas que me ajudou a decidir entre otorrino e oftalmo. Mas você ficou em dúvida na faculdade em fazer outras coisas? Muita dúvida, porque eu entrei, eu queria ser cirurgiã, eu queria operar. Então, naquelas janelas que a gente tinha, eu ia pro ICB, Instituto de Ciências Biomédicas, lá na cidade universitária, de secar bloco digestivo. Ficava horas lá dissecando, com aquele formalzão, tudo mais. Não quero ser cirurgiã. Acompanhei cirurgião oncológico, que era Eduardo Acaixe, bastante tempo também. E aí, mas durante a faculdade, principalmente no internato, eu fui experimentando as outras coisas e quis ser várias coisas. Eu quis ser pediatra, quis ser médica de família. Eu cheguei a prestar psiquiatria no meio do meu 6º ano, né, porque eu tava flutuando. Mas aí eu me formei e fui trabalhar, né? E aí eu trabalhei no Cratode para ver como que era a rotina dos psiquiatras, eu era clínica lá. E aí eu percebi que se eu fosse ser psiquiatra, talvez eu sentisse falta dos procedimentos. E aí eu optei pelas clínicas cirúrgicas, cortei todas que passavam pela cirurgia geral, porque eu não queria ter que dar plantão noturno, eu fico muito ruim se eu não consigo dormir. E aí fui pensando em cada uma das de acesso direto, até que eu cheguei em otorrino oftalmo e fui pro oftalmo. Fiquei curioso, não tem nada a ver com oftalmo. Como que foi trabalhar no Cratode? Eu amei trabalhar lá.
Mas acho que não sei, é uma coisa que eu gosto. Uma amiga tinha ido lá ver uma vaga, essa vaga Explica aí acabei o que é o ficando. Cratóide antes que O Cratóide é um centro de referência para tratamento de álcool e outras drogas, né? Basicamente é o CAPS que cuida da Cracolândia. E é um CAPS que tem uma área de internação, né? Não existe isso nos outros. E na grande maioria dos outros. E então foi muito interessante trabalhar lá. Eu vi histórias muito comoventes, né? De pessoas que completamente marginalizadas, né? Imagina, um usuário de crack que precisa ser internado ou que busca, né, internação. Então, foi uma experiência muito boa. Eu gostava muito de trabalhar lá. Porra, deve ser Legal. muito sinistro. Deve ser muito... Não, onde Cada que fica? caso... Fica do lado perto da Estação da Luz. Bem pertinho. Lá perto mesmo, né, da Cracolândia. Sim, porque eles vão a pé até lá, né? Buscar internação. Atendimento. Entendi. Interessante. Deixa eu perguntar, voltar para a questão da oftalmo, assim, eu acho que tem um monte de mito ao redor da residência de oftalmo e uma dúvida que eu tenho, na verdade, sim, com certeza você tinha uma concepção quando você fosse, vou fazer oftalmo, e quais são as coisas assim que não foram bem, não foram verdades assim, que você tinha esse conceito e na verdade não tem nada a ver? Acho que quem presta oftalmologia acha que vai ter uma residência talvez um pouco mais tranquila. Essa é uma delas que eu queria saber. Só que, assim, pelo menos a residência que eu fiz, que é no HC, a gente entrava bastante cedo e tinha dia que saía depois das 9. Porque de manhã a gente sempre tinha uma aula teórica, depois a gente ia ou para o ambulatório, ou quem estava no dia cirúrgico já tinha que entrar antes das 7. Tinha todas as funções, né, de R1, R2, R3, enfim. À tarde, ambulatório geral, que era o nosso ambulatório. Então, de manhã, ambulatório das especialidades. Então, você roda em todas as especialidades da oftalmo, que são muitas também, né? Catarata, glaucoma, neurooftalmo. Essa é outra coisa que surpreendeu, a quantidade de subespecialidades dentro da oftalmologia. A estrutura era essa, né? Aula, depois ambulatório das especialidades e à tarde, ambulatório geral. Então, eu acompanhei meus pacientes por pelo menos os 3 anos da residência. Você fica com o mesmo ambulatório ali, Mesmo o teu paciente, à ambulatório. tarde, ficou cuidando deles e entram alguns casos novos depois. Mas os principais são no R1, a gente recebe os casos novos e acompanha os pacientes por 3 anos. E à noite, muitas vezes tinha reunião das especialidades. Então, Eles a gente faziam de precisava noite? ficar. Então, de manhã era aula e à noite era reunião. Caramba. Para discutir caso, artigo. E de manhã a aula teórica. Não. E opera muito na residência? Opera bastante no R3, né? Então, o R1 a gente começa com as cirurgias menos complexas, pterígio, que é aquela carninha crescida, calásio, que é quando a pessoa tem o terçol e fica com aquela bolinha, e depois a gente vai progredindo para cirurgias mais complexas. Fasectomia, então aquela catarata dura que você não consegue tirar com a canetinha, você tem que fazer tipo um parto dela, você abre uma cesárea do olho e para a lente, essa a gente faz no R2. Mas cada vez mais a gente tem feito só cirurgia de catarata com a canetinha, que é a facoemulsificação. FAC, eu lembro. E dependendo da sua subespecialidade, por exemplo, plástica e órbita, vamos fazer outras cirurgias, estrabismo. Então, dependendo da subespecialidade, retina, né, descolamento. Mas isso no R3, você escolhe a sua subespecialidade? No ou você... HC, a gente já faz o F1 no R3. Então, o Fellow 1 durante o R3. E aí, Vocês meio que acumulam, assim, já. Você fez catarata e glaucoma. Aí, foi tudo no R3? Ou você, depois de acabar, você fez mais um ano de fellow disso? Catarata, todo mundo acaba fazendo um volume cirúrgico bom, né? Então, meio que todo mundo sai fellow em catarata. Se você quiser ter um aprofundamento, você pode fazer o F2, eu não fiz o F2 de catarata, para ver ali o premium, mas eu preferi acompanhar cirurgiões depois, para ter mais volume e ter mais troca, né? Uhum. Com os especialistas diferentes e tal. Esse negócio do fellow é outra prova? É uma outra prova, a prova do fellow, sim. Quais são as provas? Quais são as... A mais concorrida dentro da oftalmologia é a retina. Retina. Sim. Então, todo o fellow você vai fazer uma outra prova ali, e daí você vai fazer 1 ou 2 anos a mais em geral? 2 anos. Não sei se tem algum com 1 ano, eu acredito que todos tenham 2. Ou você pode optar por fazer 1 ano dos 2 anos. Também pode acontecer. Por exemplo, glaucoma, você pode fazer só o F1 e não fazer o F2. Pode.
Outra dúvida que eu tenho também, assim, tem uma concepção de que quem vai fazer oftalmo, assim, principalmente quem vai começar a carreira, né? Tem um investimento muito grande de equipamento e tal, que você começa muito endividado. E você já começou nessa carreira aí, depois a gente vai falar da clínica Miss, mas como é que foi isso aí? Então, outra questão que você mesmo apontou, né? Alguns mitos. Você só pode ser oftalmo se você for herdeiro. Não tenho nenhum médico na minha família, né? E eu juntei dinheiro, economizei, juntei uma sócia e a gente... Só juntar 10 milhões de reais, você consegue. Assim, a gente trabalhou bastante, juntou e conseguiu organizar. Eu dei muito plantão. Plantão de oftalmo. Ou plantão... Não pode falar palavrão, né? Não vou falar palavrão, mas pode eu fazer xingo. o que você quiser. Eu chamo os boletos dos equipamentos de arrombadinhos. E aí o último, a gente vai pagar agora dia 30 de setembro. E aí a gente vai estourar champanhe e tudo mais. Legal, hein? Qual que é o big number, assim? Chama. Oi? Qual que é o big number, assim? Acho que pra vocês não vai ser muita coisa, né? Que? Mas acho que pra montar uns 400k. Sim, pra você montar o consultório. Porra, tem que dar plantão, né? Tem que dar bastante plantão. Mas com isso você consegue... Com a reforma, né? A gente reformou um espaço, fez 3 salas e tal. Mas a gente equipou só uma sala de oftalmo. Tá. E você consegue fazer cirurgia dentro do consultório também? Não, nem é a nossa intenção. A gente vê a clínica como um espaço de receber e tem os equipamentos básicos, mas eu não vejo como tão interessante a ideia de ter os equipamentos muito caros dentro da clínica. Por segurança e também porque você precisa renovar, né? E nisso você acaba perdendo dinheiro, você não consegue pagar o aparelho não porque quero não tem zicar, não, mas eu volume. tenho um tio que ele era oftalmo, que entraram na clínica dele, assaltaram tudo, lá de Sorocaba. É supervisado. A gente E tem daí o cara teve um infarto, uma semana depois morreu. Juro por Deus. A gente tem seguro de tudo e a gente tem os equipamentos básicos e difíceis de tirar, tipo aquela cadeira com greens. E também a proposta que a gente tem é um paciente por hora. Em oftalmo você não ouve muito falar disso, né? As pessoas atendem em volume justamente para tentar lidar com os aparelhos. Minha avó chamava o oftalmo dela de VaptVupt. Então, VaptVupt. Não, a minha consulta dura 1 hora. Senta, conversa, explica o que tá acontecendo e depois termina com a o meu coração de médica de família, que um dia eu quis ser, o SOAP, eu ouço a pessoa, depois no final faço a lista de problemas, a gente combina como é que vai ser o planejamento. Especialmente nessa parte de catarata deve atender muito velhinho também, né? Assim, muito... Nosso perfil na clínica é atender pessoas mais velhas. A clínica... Dá uma palavrinha sobre a clínica pra galera entender. Você fez uma clínica que então não é só de oftalmo, é de várias a ideia áreas. É criar sinergia, né? Então, tem aquele mar vermelho, que é onde você tem competição, várias pessoas disputando a mesma coisa, e tem o oceano azul. Então, sempre tentar buscar esses oceanos. Sempre buscar pessoas tão boas quanto você ou melhores. E essa foi a ideia principal da clínica. Pra tentar abraçar ali todo mundo. A gente quer cuidar da pessoa da ponta do cabelo até a unha do pé? Não. A nossa intenção principal é primeiro ser feliz como equipe, criar sinergia entre nós, né? Com uma certa coerência, né? Então, eu e a minha sócia, a gente tem um perfil de pacientes mais velhos, 50 a mais. População idosa, tendência é aumentar. Então, o mercado, bom. A gente trouxe primeiro uma geriatra, depois a gente trouxe 2 ginecologistas, uma é a Nick, que tá aqui. Depois uma cardio, sempre pensando nas figuras que centralizam o cuidado dos pacientes. E agora a gente está numa equipe de 9 pessoas e 9 especialistas. Logo mais deve entrar um ortopedista, talvez também um geneticista. E a intenção é que o paciente seja cuidado por todos ali, né? Que a gente saiba do caso e que ele possa resolver as questões dele ali na clínica. Onde é que vocês estão? Avenida Angélica 2163. Conjuntos 47 e 48. Boa. Pô, super legal isso aí. Voltando na época da residência, Maria, porque a gente é cirurgião também. E a gente sabe os riscos que tem uma cirurgia. E uma cirurgia no olho... Tem cirurgia que sangra 3 cotonetes, porra. Tem noção disso? Nossa, muito sangue. Muito sangue. Mas... Brincadeira. O problema é quando dá complicação, né? Porque no olho, você tá ali, a visão, acho que é uma das coisas mais nobres e que o ser humano, né, essenciais pro ser humano. O que acontece quando dá complicação? É muito comum dar complicação? Bom,
o residente do primeiro ano, ele vai lidar com casos que dificilmente vão complicar. E sempre vai ter alguém mais velho que ele ali. É o assistente? Muitas vezes não. A gente sabe que o hospital escola, muitas vezes essa não é a perfeita realidade. Mas a gente tem alguém ali ao lado para auxiliar no processo, alguém que já sabe fazer aquilo, né? E então, conforme você vai ganhando a curva de habilidade, né, motora fina, você vai ganhando mais responsabilidades. E quando tem complicação, normalmente a gente consegue resolver. Às vezes pode precisar de uma segunda cirurgia, né? Então, por exemplo, uma cirurgia difícil do R2, FEC, grande chance de complicar. Qual a complicação que pode acontecer? A cataratona, que não sai com a caneta, cai para o fundo do olho. E pode gerar, por exemplo, um descolamento, alguma coisa assim. Aí a gente precisa marcar uma segunda cirurgia para retirar aquele cristalino e depois fazer uma fixação, provavelmente, que é colocar a lente. E na maioria das vezes fica bem. Uma complicação que é muito grave é uma coisa que chama hemorragia expulsiva, que aí não é um risco de perder só a visão, é um risco de perder o olho. E aí, qual que é o fator de risco principal para isso acontecer? Hipertensão arterial sistêmica. Então, os pacientes têm que estar com a pressão muito controlada para operar. Quando a pressão arterial está elevada, a gente remarca a cirurgia. E é uma das conversas que a gente tem no pré-operatório. Já viu acontecer? Graças a Deus, isso é madeira. Comigo não, mas assim, no hospital eu vi uma vez. Mas eu acho que eu não estava no bloco cirúrgico aquele dia. Qual foi o caso mais bizarro que você já raro. viu no HC? Caso bizarro, putz, eu tava num Natal e veio um senhor que teve um chicoteamento de um cabo, porque ele tava mexendo em alguma coisa, um cabo de aço bem grosso, e ele tava enucleado, assim, o olho tava todo pra fora, e o nervo óptico totalmente estirado. Daí a gente tava na dúvida se ia ser viável recolocar ou não, ou se ia ter que enuclear mesmo. O olho Enuclear ficou é pra tirar fora, o globo assim? todo. O olho todo pra fora, assim, na hora. Esse é um caso que eu lembrei agora, mas com certeza tem mais. HC, né, gente? Não, HC tem cada Deve caso ser bizarro. bizarro. Mas teve uma vez que eu tava dando plantão em Caieiras, inclusive. Daí chegou um garoto que tava, sei lá, ele tava brincando com alguma coisa e machucou, assim, a córnea. E daí, bem, eu fiz o que me disseram, né? Falei, ó, peguei, coloquei um copinho, porque não tinha oftalmo lá. Coloquei um copinho de café, pedi um esparadrapo, coloquei e tal. Muito Você vai bem. ter que ir pro oftalmo, não sei o quê. Passou. Passa umas 2 ou 3 semanas, me ligam do hospital, falando que era do RH, alguma coisa assim, que tinham feito uma queixa contra mim, porque eu tinha colocado um copo que não tava limpo no olho de Deve uma ter sangrado, criança. né? Não sei exatamente, assim, quem que fez. Mas quem que fez a denúncia? Daí eu vi que era o corpo de enfermagem, que elas acharam esquisito um médico ter colocado um copo no olho de uma criança, tal. Entendi. Achou um absurdo aquela situação. Eu tive que pegar uns artigos, e vai encontrar um artigo que manda colocar um copinho no olho. Difícil, viu? Eu encontrei um artigo africano, assim, que Eu lembro desse falava. caso. Mas eu, pô, Ficou fritei eles na indignada. época. Fiquei indignado. Falei, pô, é que a galera ensinou isso aí, de colocar o copinho. Foi a única coisa que eu aprendi, vocês estão invalidando. Brincadeira, eu aprendi até outras coisas, mas assim, eu acho que foi o que ficou, né, da época, né? Daí eu fiquei com isso na recordação. Tem alguma outra coisa que não seja um copinho? Tem o que você puder apoiar na órbita. Se o paciente tiver tido um trauma, né, que não tenha lesionado a órbita, que ela esteja estável, você apoia qualquer coisa que não pressione o globo. Tudo dentro do olho tem um equilíbrio muito fino na sua posição, principalmente a retina. São 3 camadas, né? Então, de fora para dentro tem a esclera, que é a parte branca. Depois a gente tem a úvea, que é uma parte vascular, e a retina. E para segurar tudo isso no lugar, tem um gel que chama vítreo, que parece clara de ovo. Se o vítreo, por exemplo, ou a úvea começa a sair, puxa a retina, puxa tudo. E devolver para o lugar é muito difícil. Então, por isso que não pode tocar, porque se sair é difícil de colocar de volta. Então é melhor colocar o copinho mesmo. Isso. Mas tem E colocando manda Se pra tiver quem sabe. Uma brigando com a dica aí galera. para quem tá vendo, não sei qual é o público exato do nosso podcast aqui, mas se for médico. São estudantes de medicina, médicos gerais. Tá. Então, uma residentes. dica importante é a corectopia. Cor, centro. Ec fora, topia, lugar, né? Então é a pupila, o centro do olho fora do lugar. Então, se você vê que a pupila do paciente, você vai lá, ilumina com a sua lanterninha, que a pupila tá pro canto, pra cima, pra baixo, pra algum lugar, normalmente ela tá direcionando pro lugar da abertura. A íris, ela vai em direção ao lugar de menor pressão Aham. e aí faz essa E fica- corectopia. É muito complexo, né? A gente acaba mesmo. Parece um mundo completamente à parte. Mesmo a gente
né, tem oftalmo no internato. A gente passou muito pouco em oftalmo, né? É muito subespecializado mesmo. E como é que você fez pra escolher catarata? Qual foi a. Bom, acho que o meu coração mesmo é do glaucoma, né? Que é meio que o médico de família da oftalmo. É alguém que vai acompanhar aquela doença crônica, enfim. E catarata e glaucoma andam muito juntos, assim. Tem alguns pacientes para eu poder tratar o glaucoma, eu preciso operar a catarata. E foi pensando, catarata foi pensando em nos liquidificadores, mais bolsa, brinco que eu ganhava. Porque é uma cirurgia muito feliz. Você faz o paciente voltar a enxergar, sabe? E no HC os pacientes chegavam com a visão muito baixa. Uhum. Então a sensação de operar a catarata e fazer com que o paciente volte a enxergar é muito boa. E equilibra um pouco com o glaucoma, que não traz tanta satisfação na maioria das vezes. Traz também os casos graves, glaucoma primário de ângulo fechado, Que é trazem bastante urgência, né? satisfação. É É uma urgência. urgência hipertensiva, né? É. Tem que fazer uma cirurgia, né? Fazer um laser, né? E também fui bastante para emergências, também gosto de emergências. Trabalhei bastante em PST oftalmo. Como que você divide a sua vida atualmente como oftalmo? Só no seu consultório? Você trabalha em outro lugar? Tirando o Medicoff também. Pode falar um pouquinho do Então, eu Medicoff abri agora. um espaço agora na minha agenda pro Medicoff. Acho que é super importante se organizar para isso, né? Mas eu me dedico bastante ao HC. Então, eu tenho trabalho remunerado e não remunerado no HC. Entro com os mais novos nas cirurgias. Discuto os casos no ambulatório. E tem as reuniões também importantes para atualização. Então, tem a reunião do setor de oftalmologia completo, então todas as especialidades com casos desafiadores. E toda sexta-feira também tem a reunião do glaucoma, né? Catarata, ela 2 vezes por mês, assim, é um pouco mais esporádica. E minha clínica, basicamente. E é isso. E aqui. Boa. Você parou de dar plantão. Quanto tempo você tem que você acabou o oftalmo? Mas não sei se dá pra levar muito em consideração, assim. Talvez eu devesse ter continuado o plantão, mas é que deu tudo muito certo. Até agora tá dando, ainda bem. E eu também tenho uma vida muito barata. Eu acho que é outra coisa importante de pensar. Meu aluguel, eu moro num lugar pequeno, bem centralizado, eu faço tudo de bicicleta, não tenho carro. E acho que isso ajuda também. Mas eu me formei em 2020. E aí você deu plantão quanto tempo como oftalmo? Eu parei esse ano. Para esse ano? É. Pô, Qual que é 4 o anos. segredo aí do sucesso, além de diminuir os passivos? Putz, diminuir passivo é muito importante, né, gente? Aquele mensalzinho faz muita Porra, a diferença. coisa mais importante, eu acho. Eu acho que é o mais importante. E tentar fazer um bom valor hora, né? Então, encontrar lugares que te remunerem bem pela sua hora. Até você conseguir, enfim, ter os pacientes particulares que vão remunerar ainda melhor cirurgias, tudo mais. Ah, e outra coisa que me salvou é que eu fiz um curso, eu não queria dar plantão noturno, lembra? Aí eu tava lá, dando plantão no oftalmo, e a gente tem plantão noturno no HC. Só que o oftalmo normalmente dorme. Eu era acordada pra quê? Pra fazer fundo de olho em paciente da neurocirurgia. E aí eu fazia com celular. Levava minha lente lá, fazia com o celular, que às vezes eu não tava com o Skypens disponível. E Ele aí tem que todo ficar mundo ficava monitorando o fundo de olho durante a cirurgia? Neurocirurgia. Não, neuro. durante a neurocirurgia o cara tem que monitorar o fundo de Não, olho? eles me chamavam pra Papiledema. ver se tinha papiledema, se Tá, estava entendi. herniando e tal, se precisava Entendi. subir e fazer a Eu achei que tomo. era pra monitorar no intraoperatório. Por isso eu pergunto. No intraoperatório de oftalmo a gente usa essa mesma É. lente, né? Só que eu percebi que quando eu ia lá fazer o fundo de olho, tinha uma demanda, as pessoas queriam aprender. Então eu montei um curso de fundo de olho com celular, que aí foi uma renda importantíssima pra mim. Então me deu uma segurança, assim, bem grande de poder ensinar. Ensino muito neuro, muito Qual que era o pediatra, perfil? clínico, Clínico geral, assim, também? emergencista. O carro-chefe são esses, assim. Tu coloca um gadget, assim, coloca um negócio, alguma lente, Eu assim? prefiro tudo mais simples. Vocês vão ver, assim, que existe gadgets e tal, mas eu prefiro que eles aprendam a fazer com uma excelente lente, o celular. Dá pra fazer com uma lanterninha aqui também, sem o celular, mas aí você não consegue gravar. E prefiro ensinar eles assim do que com o gadget, porque carregar já perde o Sim. sentido, né? Não, eu perguntei Não cabe na perguntei pochete mais se do- dava pra fazer mesmo, assim. Dá pra fazer Dá, então sem nada. mas eu consigo ensinar todo mundo em 4 horas. 4 horas de curso, você sai sabendo fazer. Sem nada, só com o celular. E com a lente que eu dou no curso. Ah, Você sai Era com a mó legal lente. ver, né? Ah, porra, da hora. então, isso com certeza me ajudou muito.
Eu já tentei fazer oftalmoscopia, mas é muito difícil. Uhum. A tradicional ali, que Ah. você tinha que ficar assim, Oftalmoscopia praticamente direto, sem beijando. falar que lembra da pandemia, que você não ia querer ficar, né, encostando o rosto Aham. no rosto do paciente. E esse dá uma distância legal. Aí você tem que ficar procurando ali a artériazinha, daí tu vai seguindo a artériazinha. Na teoria eu sei tudo. Eu tô esquecendo já. Brincadeira, mas pô, não sabia que dava pra fazer sem oftalmoscópio, só com... Você vê? Dá, com uma lente. Uma lente. Eu uso lente de 20 ou de 28, a depender da demanda. E precisa Por exemplo, dilatar a pupila ou não? Na curva de aprendizado é melhor dilatar, mas eu tenho um monte de aluno meu que manda vídeo pra mim, que eles. Depois eu fico discutindo os casos com eles por um tempo. E eles me mandam vários vídeos com pupila pequena. Então, enfim, não, eu não proponho isso no E é curso. pra mas não eles Você oftalmologista grava no mesmo. celular? Hã? Grava no Grava no celular já? e me manda o vídeo e eu discuto com eles. E a ideia é não oftalmologistas mesmo, galera Isso, que porque trabalha o em oftalmologista aprende, emergência. né? Meus carros-chefes são esses. Neuro, médico emergencista, pediatra e clínico. Pô, faz um jabá aí, qual que é o nome do curso? Chama Fundo de Olho Fácil, @Fundo de Olho Fácil. Vou ter uma turma agora dia 21/9, no mesmo prédio da minha clínica. Tô fechando uma turma em Recife, já vai ser minha segunda vez lá em Recife com curso. E eu acredito que em outubro vai ter outra data pro fim do mês, assim. Pô, que legal, Legal. baita recurso bacana. Não sabia que dava pra fazer. Bem Pô, eu legal fiquei mesmo. curioso agora, porque dá pra gravar no celular. Dá, depois eu posso mostrar. Ou mesmo no arroba lá do Instagram, tem vários vídeos meus e dos alunos usando a lente, fazendo. Pô, sensacional. Teve algum... Eu acho que quando a gente começa, né, por exemplo, quando a gente começou assim com o papo de cirurgião e tal, tem alguns revés, assim. Eu acho que hoje em dia eu já consigo ver mais claramente, assim, que pessoas que não têm a coragem de fazer, né, e acabam ficando com um pouco de inveja, não sei, começam a criticar. Você sofreu alguma coisa assim de fazer isso? Você tava na residência quando você fez? Não, acho que não. Eu nunca percebi, pelo menos, né? Esse revés. Acho que também porque eu sempre incentivei as pessoas ao redor que fizessem alguma coisa, não senti inveja. Não. Muito bom, que sorte a sua. Não, a maioria das pessoas incentiva, assim, mas tem, enfim, algumas situações aí que acontecem aí que é. Mas acho que é mais problema da pessoa, né? Assim, eu não cheguei a perceber, pra você ter uma ideia. Então, acho que ou não se manifestaram ou não vi. Deixa eu te perguntar, Maria Beatriz. Você fez intercâmbio também, né? Fiz. Durante a sua Eu fui formação. pra Saragoça, fiquei 2 meses lá com Bolsa FAPESP, para um estudo multicêntrico, né? E aí era hipertensão em jovens, síndrome metabólica em jovens, né? E isso foi do 2º pro 3º ano, então eu voltei pra diretoria do CAOC. Fiquei lá, diretora. Qual que é o centro acadêmico da Oswaldo faculdade? Cruz. Oswaldo Cruz. Isso. E depois eu fiz intercâmbio entre o 4º e 5º ano. E aí você ficou quanto tempo? Fiquei 1 ano em Boston. Em Boston. Como que Isso. foi essa experiência? Foi muito bom. Foi lá que... primeiro, acho uma coisa muito importante. A gente não deixa nada a desejar com relação a material humano, pessoas, né? Então, poxa, eu tava em Harvard, eu tinha muitas amigas do MIT, porque eu jogava rugby lá também, várias meninas eram do MIT. Então, as pessoas eram tão inteligentes quanto. Mas a questão de organização e disponibilidade de recursos financeiros, recursos, por exemplo, eu gostava muito de ir para um lugar que chamava a Faculty of Arts and Sciences, e eles tinham um andar inteiro com o equipamento que você quisesse. Você precisava só fazer um treinamento e agendar o horário. E naquele período você era responsável pelo equipamento. Impressora 3D, o que você quisesse fazer, tinha lá. Daí, Eles são isso facilitadores, né? foi uma das coisas que acabou me levando para o oftalmo lá na frente, né? De ter essa relação com a tecnologia e migrar para algo que tivesse também esse... Pô, eu também vejo muito isso, assim, eu acho que a questão deles terem mais publicação, uma coisa é relacionada à própria organização, mas a facilitação mesmo, porque, por exemplo, eu trabalhava muito com estatística, né? Daí às vezes eu ficava travado lá, com algum problema que eu não conseguia resolver e tal, eu também fui para Boston também. E aí, pô, você tinha como ir no instituto lá, que tinha um plantonista de estatística. Aí tu ia lá, discutia e tal, e falava, pô, isso é difícil mesmo, vou pensar, amanhã eu te respondo. Então, assim, tudo é assim, você tá no laboratório, dá um problema, no dia seguinte já tá resolvido, a máquina. Aqui no Brasil é parto forceps,
com uma só pá do quilo, entendeu? Você tem que se Difícil, virar, né? o negócio é bem mais complicado. Então, acho que essa é uma parte importante de perceber que a gente não deixa nada a desejar, mas que a gente pode ser mais organizado e, enfim, buscar maneiras de talvez replicar esse modelo, né? Mas outras coisas que aconteceram comigo foi, tipo, começar a andar de bicicleta lá, e aí desde então continuei com isso. Gostar mais do Brasil no aspecto de clima. Tipo, legal, neve, mas Boston, neve até o joelho, aquele vento, assim, que era Todo difícil dia, andar né? todo dia. Eu fiquei triste. Blizzard. Aí, eu gosto muito do Brasil. A gente não entende o que é depressão sazonal até Eu passar por tive um lá, inverno de verdade, 4 SAD, horas. Seasonal Affective Disorder. Eu lembro de olhar pro céu e me sentir claustrofóbica. Não tinha sol, mas era dia, um monte de nuvem. E E então, 4 horas de luz. era terrível. É Mas logo em zoado. seguida eu voltei pro Brasil. Tá ótimo. Você recomenda, então, fazer Super intercâmbio recomendo, super para os recomendo. alunos que estão vindo a gente? Muito importante fazer intercâmbio. Eu fui pra Boston, foi 2015. Eu tava entre o quinto e o sexto ano. Minha panela, assim, falou que eu tava ficando louco, assim, mas, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É, e Porque a eu galera também. fica assim, não, o ciclo, o internato, você vai quebrar o internato, como se fosse um negócio assim. Não, é super importante também ter essa perspectiva de que tudo bem, né? Quebrar o protocolo, viver de um jeito que é inesperado. Eu não fiz, né? E olhando retrospectivamente, eu acho que a experiência que o intercâmbio cria nas pessoas, na sua vida, você como ser humano, experimentando coisas novas mesmo, então entendendo a cultura de outras pessoas, realmente como eles são muito mais efetivos que a gente, igual você falou, eles conseguem ter uma organização diferente que promove ensino, pesquisa, que aqui a gente não tem, é muito mais burocrático, né? Isso acaba sendo muito engrandecedor. Eu teria feito se eu tivesse tido tempo, tivesse tido organização, assim. Não me E- arrependo também de não ter feito, porque acho que eu fui muito mais rápido em algumas coisas do que eu tô onde eu tô hoje, sabe? Mas eu recomendo, pra quem me perguntar, posso fazer, devo fazer, se você tiver oportunidade, com certeza Intercâmbio pra Europa ou pros Estados Unidos? sugeri. Ah, putz, acho que a Europa deve ser bem legal também, né? Eu fiquei só 2 meses e passei um pouco, então eu acho que é mais interessante a parte cultural. A Europa é mais viva nisso, né? Então, apesar de ter feito nos Estados Unidos, acho que a Europa seria bem legal, passar um ano na Europa. Bem, show de bola, acho que já deu pra pegar aí vários insights. O que eu acho legal também é que a gente chamou aqui também pessoas que já estão super mega high, consolidadas aí de consultório e tal. E eu acho que essa fase aí de tá abrindo, tá, é uma fase de muita coragem, muita. E a maioria das pessoas não tem, né? Assim, a maioria Não, das pessoas não tem pra a maioria fazer. das pessoas não tem coragem, elas ficam esperando o momento certo. Eu, n- Não eu no tem, né? Não fundo tem momento sabia que era certo. o momento certo, mas sempre era um passo maior que a perna. Falava, mãe, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Vou ter que pagar o aluguel, mais a nossa secretária, mais não sei o quê. Eu falei, eu vou quebrar, com certeza, eu vou quebrar. E, mas assim, dá um Não, jeito, se a gente entendeu? fica esperando a hora Se eu perfeita, o tivesse ficado esperando, pós-doutorado, não, virar não sei quem, não esquece. sei que lá, É cara, se a gente tem que. organizar, ter disciplina. É isso. E vai. Eu acho que você também, uma dica interessante, que você conseguiu montar um grupo de médicos que, além de gerar indicação interna, como você falou, também te ajudam com as contas, né, do consultório. Imagina. Exatamente. Com Então, certeza. A gente buscou um valor que fosse até um pouco abaixo do que valeria, mas para poder escolher quem ia ficar com a gente. aham. E, e isso faz com que tenha uma rotatividade menor, né? Um bom médico ali com você. Isso dá uma segurança legal. Agora vai ser uma virada importante, que entraram 2 médicos em setembro e a gente vai parar de pagar aquele boleto. E aí vai ficar bom. Boa, beleza. Bom, a gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast. A gente tem umas perguntinhas que a gente faz de modo padrão aqui para todos De os Maria nossos Gabriela, convidados. assim. É tipo Marília Momento Gabriela. Marília Gabriela. Você quer imitar a voz, Augusto? Não, põe na bala aí, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá então. Medicina é? Amor. Quem é a Maria Beatriz? Difícil, mas corajosa. Boa.
Corajosa. Andar de bicicleta em São Paulo tem que ter coragem. Né? É muito bom. Profundo. Gostei. Residência médica. Imprescindível. O que é o sucesso pra você? Não precisa ser uma palavra, né? Precisa Não. ser. Sucesso é afeto. Ter pessoas que você gosta, momentos gostosos, com pessoas interessantes e poder gerar impacto positivo na vida dos outros. Isso é sucesso. Qual foi sua maior vitória? Eu lembro principalmente dos pacientes com glaucoma agudo que... Pode contar a história toda Pode, desse? claro. Uma mãe de uma colega nossa, ela é psiquiatra, a filha, né? Me mandou mensagem, sei lá, meia-noite, falando: minha mãe não tá enxergando bem. Eu achava que era piti, né? Psiquiatra usa esse termo, piti, pra falar que, enfim, o pessoal tá reclamando mais do que deveria. E ela tava com glaucoma agudo nos 2 olhos, né? Que não é uma coisa tão comum. E aí eu falei: vem pro HC, fiz todas as medidas e ela não teve nenhum defeito. Pressão tava super alta, mas eu consegui fazer tudo na mesma noite. Em seguida eu operei ela. E hoje ela enxerga sem óculos, pressão tá boa, sem colírio. Acho que isso é uma coisa que eu sei fazer muito bem, que muda muito a vida da pessoa. Legal. Esses casos de emergência, né, são os mais impactantes da nossa vida, né? Então, a gente trouxe a Júnia aqui, a Júnia é a maior emergencista do grau. Ela Fica no faz Águia. transporte aeromédico, né? Não só transporte, né? É principalmente atendimento. Desce no Águia lá, atende Legal. a vítima e faz os primeiros socorros e depois leva para o hospital. E, pô, como marca, né? E como também é gratificante, porque realmente você muda o desfecho da pessoa. Se ela não tivesse tido acesso a você, talvez ela tivesse a enxergar, né? Ou chegaria então... menos, ou estaria com colírio e tal. Sim. Boa. Última pergunta. Qual que é a sua missão? Acho que essa é uma delas, né? Mas eu também me vejo como uma pessoa que gera ambientes propícios para que os outros se desenvolvam. Tanto com os meus residentes dentro do HC, quanto dentro da clínica. Né? Montar espaços para que as pessoas consigam entregar o melhor delas. Muito bom. Onde que a gente te encontra? No Instagram, @mbeatriz.oft. Tô cada dia mais também no Medical Oftalmo. @fundo de olho fácil. Na clínica também. O pessoal deixa telefone, normalmente. Pode A deixar. gente deixa aqui embaixo. Tá A bom. gente deixa aí embaixo. Então, se eu deixar Tem escrito. Instagram já, clínica? Ou não? Clínica Amis. Clínica Miss. Com Z ou com S? Com Z, porque é de A a Z. Amis. Boa. Bom nome. Boa, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, meninos. Obrigado, Obrigada. Bia. Você que está assistindo a gente está sempre trazendo aí convidados aí para conversar sobre absolutamente tudo, para trazer insights novos sobre medicina, sobre áreas de atuação, sobre sucesso na carreira médica. E sucesso para cada um é uma coisa, por isso que a gente pergunta aqui o que é sucesso para você. E espero que você esteja conosco aí nos próximos capítulos, acompanhe sempre a gente aqui, segue o Grupo Medicoff, dá um nota, tem como dar um nota 10, 5? 5 estrelinhas. 5 estrelinhas, então 5 estrelinhas, porque a gente quer ser o maior podcast aqui de medicina do Brasil, e a gente vai chegar lá, então... Eu tenho um último recadinho, se inscreva no Simulado Tendências, então Simulado Nacional, presencial. Será que vai ter pra vaga todo nessa mundo. altura do campeonato? Que é o do carro, Alguns né? do carro. Caramba, que Concorrer legal. ao carro aí, Fiquei o primeiro impressionada. lugar. Então aí a gente tá fazendo em 20 capitais. Em São 20 Paulo já locais praticamente diferentes. acabou as vagas. Tem Quando 90 eu vi e hoje poucos tinha, por cento. quando eu vi hoje tinha 30 vagas disponíveis. Então talvez quando não demole, se está ouvindo aí, já entra Então no são site. Entra lá no limitadas as site. vagas. Sim. É porque é Porque é presencial. presencial. Ah, é presencial. É físico, né? Entendi. Então depende da capacidade do local. Tem local que tem 800 lugares, como São Paulo. Talvez, não sei, talvez, um spoiler, talvez a gente consiga abrir mais. Mas, e tem local que 300 vagas. Então, depende da capacidade de cada local mesmo. Então, é super limitado mesmo. É verdade, essa escassez é verdadeira, né? Então, é isso aí. Muito bem. Então, Até é o isso, próximo, pessoal. Valeu. Até a próxima. Obrigado, Bia. Valeu. Tchau, gente. Valeu, Obrigada. galera.